Reis 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a casa. Também edificou a casa do bosque, do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento, 30 de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas de fronte. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante. Todas estas coisas eram de pedra finíssima, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas. E era o pátio grande em redor, de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e era seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre, para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro. As redes eram de obra de arte, de rede, as cintas de obras de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, e 7 para outro. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede para cobrir, que estavam sobre a cabeça das romãs. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios de pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede. E 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo em redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados cingia em redor. Por baixo da borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidos na fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam ao oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro.
e a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2000 batos. Fez também 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois juntos de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa e de um côvado por cima. E era a boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros, os 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda, de meio côvado, ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das asas e nas suas cintas lavou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e juntura em redor. Conforme a esta fez as 10 bases. Todos tinham a mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. Sobre cada uma 10 bases estava uma pia. E por 5 bases à direita de casa, e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos estes vasos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre bonito. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zartã. E deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da preposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro fino, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores, as bacias e os perfumadores, braseiros de ouro fino, e os fogoeiros para as portas interior para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas do seu pai Davi, a prata e o ouro e os vasos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Reis 8.
Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todas as cabeças das tribos, os príncipes dos pais dentre os filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Atanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambos as asas sobre o lugar da arca, e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se via. E ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa deles. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi Davi, para que presidisse sobre o meu povo de Israel. Também Davi meu pai propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair dos teus lombos edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi meu pai o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi meu pai o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o teu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo, para a tua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual o fizeste,
Meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel. Quando orares neste lugar, também ouve no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e puserem sobre ele juramento, para o juramentarem e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e obra e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando o justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem aos pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa. Perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem e dá chuva na sua terra, desde que o teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto, pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra, nas suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faz a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração dos filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais, e também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome a tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade, que tu elegeste esta casa e edifiquei o teu nome, ouve então nos céus a oração e a súplica, e faze-lhe justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares à mão do inimigo, para que os cativarem, os leves em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem na terra do seu cativeiro, suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, obramos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o coração e com toda a alma na terra dos inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações em que houverem prevaricado contra ti. Faz-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que neles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a vossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que disse, nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais,
não nos desampare e não nos deixe. Inclina a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos, para guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, que ordenou a nossos pais, e que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo, Israel a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos, guardar os seus mandamentos como hoje. E o rei de todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifícios pacíficos que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele caberem holocaustos e ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa de todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amaté até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e gozosos do seu coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo.